verso 35. Marcos capítulo 4, verso 35. Amém, irmãos? Amém. Quem está com sede de Deus, de palavra? Amém. Vamos lá, vamos com vontade, né? Acabando o dia, todo mundo trabalhou, então está todo mundo murcho, mas vamos lá, vamos com vontade. Diz assim o texto: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco, já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar obedecem? Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre fé, que é a pergunta de Jesus: como é que vocês não têm fé? E eu vou propor que você leia esse texto, talvez com uma atenção que você não tivesse lido antes. Mas antes, eu deixei 2 aqui já, porque não sei se eu nunca consigo já no terceiro, nas quintas-feiras. E o primeiro ponto é um ponto mais acadêmico, assim, mais teológico, mais apologético, talvez. Primeiro, o determinismo é um problema grave para a fé cristã. Vamos tentar entender o que é determinismo e por que ele é um problema grave para a fé cristã. O mundo tem mais de 8 bilhões de seres humanos. A grande maioria deles é determinista. O cristianismo se diferencia do restante por causa da teologia da responsabilidade pessoal. No cristianismo, é tudo pessoal, é você e Deus. Por exemplo, 2 estarão no campo, um é tomado, outro é deixado. 2 estarão no leito, pode inclusive falar de um marido e uma mulher, um esposo e uma esposa. Um é tomado, o outro é deixado. No cristianismo, o cristianismo se diferencia das outras religiões basicamente por causa da teologia da responsabilidade pessoal. Não é porque você é salvo que a tua mulher é salva. Não é porque você é salvo que teu marido é salvo. Não é porque você e sua mulher são salvos que teu filho é salvo. Que o teu filho é salvo. É nisso que o cristianismo se diferencia de 99% das religiões. Nós, no cristianismo, nos entendemos como seres moralmente responsáveis e individualmente convidados a prestar contas diante de Deus. Só o cristianismo é assim. Só o cristianismo é assim. As demais religiões geralmente são religiões kármicas. Você tem um karma, você tem uma sina, você tem um destino, você tem um negócio que já está escrito. Você tem uma casta que você não acende. Você participa de um esquema que a religião te dá e tal, mas você é parte de um todo. Ou creem em algum tipo de escatologia colegiada, onde grupos são tratados como grupos. Só que na Bíblia, a doutrina cristã, por exemplo, até mesmo o judaísmo tem essa visão.
colegiada, onde grupo é tratado como grupo. Deus é Deus dos judeus e tal. Mas no cristianismo, isso se diferencia da questão da responsabilidade em nível pessoal. Você pode estar abraçado com a tua mulher aí, com o teu filho, não sei o que lá. Um dia é você diante de Deus e ele diante de Deus. Não tem essa aqui. Não, então, eu trouxe meu filho, eu e ele. Diante de Deus não dá. Diante de Deus, a teologia cristã é a teologia onde é 1 a 1 diante de Deus. Eu sou responsável por ensinar meu filho, ensinar minha filha. Vai chegar uma idade onde eu não tenho mais responsabilidade sobre o que ele ou ela decide fazer. Mas eles um dia estarão diante de Deus. Eu, como pastor, eu tenho a obrigação, não é porque é bonito, não é porque é legal, eu tenho a obrigação de estudar a Bíblia. Você não pediu para eu ser pastor, Deus me chamou e eu aceitei. Então agora eu sou obrigado a estudar o texto bíblico de verdade, sistematicamente, expor um texto bíblico, abrir um texto bíblico, expô-lo. Porque eu tenho essa obrigação? Porque um dia eu vou estar diante de Deus e Deus pedirá conta do meu mordomado. Eu sou um mordomo de Deus. E um dia Ele vai falar assim: acerta a conta comigo. O que é que você falou? Lembra que lá em Hebreus fala que você tem que obedecer os pastores como aqueles que vão prestar conta diante de Deus. Então há uma teologia que aqui eu vou chamar de determinista. Daqui a pouco você vai entender o que isso tem a ver com esse texto onde acalma a tempestade, que pode corroer a fé bíblica e transformá-la numa fé irresponsável. Porque o determinismo é a crença, pensam-se outros nomes, tem outras matizes debaixo desse guarda-chuva que eu estou falando aqui. Mas eu estou chamando o principal, que é o determinismo. Debaixo do determinismo tem crenças menores de outras matizes. Mas o determinismo não é de 500 anos atrás, não vem com o calvinismo, é muito antes. O determinismo é a crença em que tudo já foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. Tudo. Sua conversão, Deus que mandou, Deus que determinou. Suas decisões, Deus que está nesse comando aí. Seu casamento, ou a falta dele, para você que é solteiro, está pensando em casar, não funcionou ainda, você que é solteiro, está esperando. Então, Deus que determinou isso aí. Suas escolhas no geral e na sintonia fina, tipo a roupa que você está vestindo agora, se você cruzou a perna ou não, se você esqueceu a chave, se você esqueceu a caneta, se você... sabe? Tudo isso, todas essas mínimas foram decididas por Deus na eternidade. Isso chama determinismo. Tudo isso porque eles não conseguem entender o que o ser humano é na Bíblia. Como o ser humano é apresentado na Bíblia. E na Bíblia, o ser humano é apresentado como um ser livre para decidir. E eu sei, na Bíblia, que a Bíblia apresenta o ser humano como um ser livre para decidir, porque no último dia o ser humano passará pelo juízo. E o juízo é por aquilo que você decidiu fazer. Se Deus vai pedir conta das minhas decisões, logo as minhas decisões são minhas. Então, quando você diz isso para alguém, então elas dizem que, não, para um determinista, eles vão dizer, não, isso aí é uma invenção, não existe livre-arbítrio. Já ouviram isso ou não? Então, veja bem, as palavras livre-arbítrio são duas palavras. Primeira, livre, depois arbítrio. As palavras livre e arbítrio não se necessitam, do ponto de vista da lógica, né? Porque livre e arbítrio são duas palavras que não se necessitam. É uma repetição inútil. O ser humano tem liberdade. Então, livre já estava bom. Eu tenho arbítrio, já estava bom.
nós somos seres moralmente livres. E isso não significa, pastor, então peraí, se eu sou livre, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. E isso não significa que nós temos o direito de fazer o mal, ou de fazer o que é errado. Basicamente, nós somos livres. Você pode escolher entre o bem e o mal, mas isso não significa que você tem o direito de fazer o mal. Por isso que, quando o pessoal fala assim, quando o pessoal fala em livre-arbítrio, esse, na minha opinião, é um reforço desnecessário, porque arbítrio já é a capacidade de tomar decisão. Então, arbítrio é essa capacidade que o ser humano tem para decidir. Ele pode escolher tanto o bem quanto o mal, mas ele não tem o direito de fazer o mal. Vou explicar por quê. Porque se você tem o direito de fazer o mal, você não podia ser julgado por isso. Você tem o direito, você está só exercendo o seu direito. Chega lá e Deus vai falar assim, não, você estuprou. Pô, mas eu não tinha esse direito. Se você tivesse esse direito, então você não pode ser julgado por aquilo que você tem como direito. Então, o fato de você poder escolher entre bem e mal, não diz que você tem o direito de fazer o mal. Faz sentido isso para vocês? Então, o arbítrio é essa capacidade que o ser humano tem de decisão entre... Ele pode escolher tanto para o bem, decidir tanto para o bem quanto para o mal. E a prova de tudo isso é que a escatologia do salvo termina com um negócio chamado tribunal de Cristo. Porque havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para prestarmos contas de tudo que foi feito por meio do corpo. E na escatologia do perdido, também termina com o juízo, que é o juízo final. Na escatologia do salvo, o tribunal de Cristo confere os galardões, com base em tudo que você fez por meio do corpo. E na escatologia do perdido, na doutrina das últimas coisas, de quem vai para o inferno, termina com um juízo final, onde você vai também dar conta, o perdido vai dar conta daquilo que ele fez por meio do corpo. Apocalipse capítulo 20, não sei o versículo, acho que versículo 11 em diante, e vi um grande trono branco, de cujas presenças fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para ele. Vi também mortos grandes e pequenos, e não lembro o resto, mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, abriu-se outro livro que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, salvos ou perdidos, todos compareceremos diante de Deus em juízo um dia. Todos compareceremos diante de Deus um dia para prestarmos conta de tudo que fizemos por meio do corpo. Essa é uma prova irrefutável de que cada um de nós teve escolhas. Porque se eu vou ser julgado por o que eu escolhi fazer, então eu tinha escolhas. É muito difícil para mim entender um cristão determinista. Esse pessoal que fala, não, eu vou tirar a barba. Deus já tinha decidido antes, na fundação do mundo, que você ia tirar a barba nesse dia, nessa hora. Então é muito difícil para mim entender isso, especialmente diante de coisas que Jesus Cristo condena, mas que acontecem. Vê se essa conta fecha. Deus determinou que tal coisa ia acontecer. Aí Jesus Cristo chega e condena aquela coisa. Sei lá, por exemplo, Jesus Cristo diz assim, ai daquele por onde vem o escândalo. Isso tanto o escandalizador, quanto aquele que leva o escândalo para mais pessoas. Jesus está condenando os dois. Ai daquele por onde vem o escândalo. Então veja bem, quem é que disse que o escândalo, por exemplo, é da vontade de Deus? Ninguém, mas o determinista fala assim, foi Deus que determinou isso aí antes da fundação do mundo. Peraí, é vontade de Deus que vem o escândalo? É? Não. Não é vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que não era para ser assim. E se Jesus Cristo disse que não era para ser assim, e está acontecendo, então está errado. E se está errado, como é que foi Deus que determinou?
E aí vem o crente determinista e diz que tudo foi determinado por Deus. E se Deus determinou e está errado, é um erro. Se Deus determinou o erro, por que é que o Filho de Deus vem e diz que está errado? Não, Deus determinou o erro, aí vem o Filho de Deus e fala assim, está errado. Essa conta fecha para você? Não fecha. Não fecha. Então não. Coloquem isso no seu coração, meu irmão. Na quinta-feira que é uma noite de ensino. Coloque isso como uma divisa. Não existe determinismo nas escrituras sagradas. Existem determinações. Isso é verdade. Existem interferências. Deus interfere na história quando Ele quer, do jeito que Ele quer, com a profundidade que Ele quer. Agora, não é um jogo de cartas marcadas. Há determinações? Há. Existem interferências? Existem. Mas não há determinismo. Determinismo é quando tudo já foi escrito, determinado por Deus. Isso faz de Deus pai do mal. Ou não faz? Isso faz de Deus o criador do mal. E o mal não é uma pessoa, o mal não é um ente. Não existe um ser que é o mal. Ah, pastor, e o diabo? O diabo também não é o mal. Ele pode ser a mais maldosa das criaturas, ok, posso acreditar assim. Mas ele não é o mal em si, é como a ferrugem. A ferrugem não existe sozinha. Onde que é o lugar que fica a ferrugem? A ferrugem é a deterioração. Falei certo? Deterioração? Falei, né? É a deterioração. Estou com a impressão que estou falando errado, mas está certo, né? Do ferro. Para que aconteça a ferrugem, é preciso do ferro, do oxigênio, sei lá mais do que, da umidade, da má condição, da oxidação. Aí entra a ferrugem. Então, a ferrugem sozinha existe num lugar? Não. Ela é... Assim como o mal não existe num lugar parado, fala, eu sou o mal, quem chega perto de mim... Não, o mal reside na má utilização da liberdade que nós temos. Você pode assumir ser mal. E você pode assumir ser bom. Então, essa ideia do determinismo faz de Deus o pai do mal. Isso faz de Deus alguém que necessite do mal, inclusive. Se você parar para pensar, o determinismo faz com que Deus seja alguém que precise do mal para que o seu desígnio funcione. Porque um Deus todo-poderoso precisaria do mal, se Ele em si é bom e propõe o bem. E se o mal já está apresentado nas Escrituras como sendo mau uso da liberdade humana, por que é que Deus é o autor, ou Ele... Por exemplo, nesse momento, que Deus nos livre, mas tem alguém fazendo o mal contra uma pessoa agora, em algum lugar? Tem. Deus está por trás disso? Mas para o determinismo está. Para o determinismo está. Então, a menos que a gente pecou porque Deus quis que a gente pecasse. Alguém fica em paz falando essa frase? Só eu pequei, mas foi Deus que quis. Eu fiz uma lambança, mas Deus é que mandou, Deus é que determinou. Então, o Judas teria argumento diante de Deus, porque o determinismo fala assim, não, o Judas nasceu para fazer isso aí. Mas se eu fosse o Judas, no dia que eu fosse condenado, eu ia levantar a mão e falar, peraí, estão me mandando para o lugar errado aqui. Qual é o lugar de quem só obedeceu? Porque eu fui criado para fazer isso que eu fiz. Deus mandou eu fazer isso que eu fiz, eu obedeci. Qual é o lugar que eu tenho que ir? Então, a menos que a gente pecou porque Deus quisesse que a gente pecasse, isso não é o fato, e se a gente pecou porque Ele quis que a gente pecasse, então por que Ele vai julgar a gente no final? Se tudo está determinado, até seu pecado, no final Ele vai chegar em você e vai falar assim, você fez isso, né? Você vai falar, fiz. Então por causa disso você vai ser julgado e condenado. Aí você vai dizer, mas foi o Senhor que mandou. O Senhor que mandou eu fazer. E eu fiz. E eu fui um servo bom, porque eu fiz exatamente o que o Senhor falou.
Então, a menos que Deus não julgue o ser humano, como do jeito que eu estou falando, um a um, isso não faz sentido nas Escrituras. Aliás, isso não está nas Escrituras. Eu estou falando isso porque quando Jesus começa esse texto que nós lemos, fala assim, passamos para outra banda. Aí todo mundo fala, os pregadores, não, então Jesus falou, então não sei o quê. Então, mas calma aí, não é assim, não há determinismo. Esse é um equívoco de quem confunde onisciência, fala onisciência, com soberania. Onisciência é uma coisa, soberania é outra coisa. As pessoas acham que Deus é onisciente porque é soberano. E não é isso. Isso não tá, essa conta não fecha. Deus, ele é onisciente, amém? Mas ele não é onisciente porque ele determinou tudo. As pessoas acham isso. Falou assim, Deus é onisciente. Por quê? Porque ele determinou tudo. Não, isso não faz de Deus onisciente. Isso não faz de Deus onisciente. Eu estou na metade de um novo livro. Imagina que não é o meu caso, né? Mas imagina que eu estou terminando um livro de romance. Aí você chega em mim e fala assim, como é que esse livro vai terminar? Aí eu digo, vai terminar assim, 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 assado. Aí você diz assim, puxa, como você sabe que vai terminar assim? Você é onisciente? Não, eu que escrevi. Então, eu já sei como vai terminar. Eu que decido. Eu decidi como cada personagem daquele livro vai terminar. Isso é onisciência? Não. Por quê? Eu sei de tudo porque eu decidi tudo. Então, isso não é onisciência. Onisciência é saber tudo sobre todos, o tempo todo. Todo o tempo, sem precisar ter decidido nada. Aí é onisciência. Onisciência é você chegar em mim e falar assim, eu estou terminando o livro do romance. Aí você fala assim, seu livro termina assim, 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 assado, né? Aí eu paro e falo assim, como é que você sabe? Como você sabe que o meu livro vai terminar desse jeito? Porque eu sei tudo. Eu sei tudo sobre todos. É essa pessoa que sabe tudo, sobre todos, todo o tempo todo, sem necessariamente ter decidido nada, esse ser é um ser onisciente. Significa que só Deus sabe tudo sobre todos o tempo todo. Tempo é um fator importante. O tempo todo, porque o tempo é uma criatura de Deus. Deus criou o tempo também é uma criatura. Deus é onisciente, Ele sabe tudo, mas Ele não sabe tudo porque Ele decidiu que amanhã cedo você vai bater o carro e vai acionar o seguro, e vai descobrir que o seguro não foi pago, e aí você vai, não. Deus é soberano, porque se isso acontecer é porque você foi imprudente. A culpa é tua, ou de alguém que bateu em você e não de Deus. Mas Deus já sabia de tudo, antes de tudo, porque Ele está fora do tempo. E como Senhor do tempo, de tudo, de todos, Ele sabe tudo. Deus sabe tudo. Então, onisciência é diferente de... Onisciência bíblica é diferente da onisciência por causa da soberania. Entendeu? Deus sabe tudo, sabe tudo sobre suas criaturas o tempo todo. Então, soberania, o que é? É a capacidade de Deus, e Deus é soberano, é a capacidade de Deus interferir como, quando, onde, do jeito que Ele quiser. Ele é soberano para interferir. Mas Ele só interfere, presta atenção, Deus interfere, é verdade, Ele intervém. Mas Deus sempre intervém com um propósito redentor. Toda vez que Deus interferiu na vontade humana, endurecendo o coração de um, amolecendo, tem a ver com o projeto da redenção. É sempre assim. Porque Deus tem poder, mas Ele não é possuído. Quem é possuído pelo poder são os seres humanos, que quer mostrar que tem, que quer... E compreender isso faz toda a diferença. Se você confundir soberania com onisciência, você pode transformar Deus no pai da maldade. No pai da maldade. Então, por exemplo, outras provas que
da responsabilidade pessoal? Os profetas. Quantos profetas tem na Bíblia? Centenas. Tem ou não tem? Centenas. Não, pastor, eu não entendi. Como assim? Porque tem profeta, então significa que Deus não determinou tudo? Ué, se Deus determinou tudo, por que ele tem que mandar profeta? Para falar o quê? Está tudo determinado. Ele tem que mandar profeta para fazer o quê? Para falar o quê? O que vai alterar? Se tudo está determinado, por que que o Jeremias passou a vida falando, gente, se vocês fizerem isso e tal, eis que põe diante de vocês esse caminho e esse, faça esse. Então, se tudo está determinado, perde-se o sentido, a ideia do profeta. Estão me fazendo entender? Perde o sentido. Se tudo está determinado, por que que Deus dá bronca? Pensa, Deus dá bronca ou não dá na Bíblia? Quantas vezes ele chega e fala assim, por que que você fez isso? Por que você fez isso? Cara, por que que você pintou de amarelo? Nós não tínhamos combinado que era azul? A Bíblia o tempo inteiro é Deus chamando a atenção das pessoas. Dizendo, oi? Porque ele condena o falso profeta. É uma conta que não fecha. Quando Deus dá uma bronca, Ele está reconhecendo que a pessoa que está levando a bronca tem vontade. Tem vontade. Porque Deus está chegando e está dizendo assim para Caim, por que que você fez isso? Você já leu esse texto lá de Caim? Por que que você fez isso? Se você agisse diferente, eu agiria diferente com você. Então por que que você está fazendo isso? Quando Deus dá bronca, Ele está reconhecendo que você, que eu, que nós, que o profeta, que Israel tem vontade própria. Então essa ideia de determinismo, que essa palavra aqui seja uma vacina, e vamos estudar depois profundamente isso, tal. Eu não posso confundir soberania com onisciência, porque se eu confundir soberania com onisciência, eu transformo Deus no pai da maldade, e aí eu vou construir o Deus do Epicuro. Na filosofia grega, antes de Cristo. Tem na Bíblia o Epicuro. O apóstolo Paulo, se você procurar aí epicureus na sua Bíblia, discutiu com os epicureus e com os estoicos. São duas linhas da filosofia totalmente diferentes. O Epicuro, ele desenvolveu uma máxima que é a seguinte: se Deus é bom, se Deus é todo poderoso, e eu estou sofrendo, você tem uma doença, sei lá, e Deus te ama, essa conta não fecha. Porque diante do sofrimento, ou Deus é bom, todo poderoso e não gosta de mim, por isso eu estou lascado, aí tudo bem, aí Deus é bom, todo poderoso, mas não vai com a minha cara, então por isso eu me lasquei. Ou Deus gosta de mim, é bom, mas não tem todo o poder, por isso eu estou lascado. Ou Deus gosta de mim, tem todo o poder, só que Ele não é bom, e como Ele não é bom, então eu estou lascado. Essa filosofia do Epicuro, até hoje tem adeptos e crentes que começam a estudar essa filosofia e deixam de ser crente. Quando, na verdade, o Deus do Epicuro é só o Deus soberanista. Que só tem essa ideia de que Ele definiu tudo antes, como cartas marcadas e tal. Então é essa questão que a gente não pode assumir. Nós não podemos assumir um Deus que decidiu tudo que há de mal no universo anteriormente e depois vai julgar a pessoa por aquilo que Ele mesmo definiu. Essa conta fecha para você? Então isso tem que ser uma divisa para nós. E isso precisa ser uma divisa para nós, porque isso está fazendo discípulos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Uma irmã mal resolvida com a vida chegou num teólogo conhecido, que eu não posso falar o nome agora, vai causar mais problema, e disse assim: irmão, eu estou revoltada com Deus. E ele disse: por quê? Não, porque eu estou com essa doença, tenho essa situação, isso, minha casa não sei o quê, meu pai não sei o quê, minha mãe não sei o quê, meu filho não sei o quê, tal. Então, eu não sei porque que Deus me fez assim. Aí ele olhou e falou: mas Ele não te fez assim. Ele não te fez assim.
Não, isso aí é meu. Eu tenho certeza. Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Eu falei, mas Deus não fez assim. Aliás, Ele nem te fez. Deus não fez você. Mas como assim Deus não me fez? Ele falou, não, a Bíblia diz que Deus manipulou o barro uma vez. Para fazer uma pessoa, chamada Adão. E eu, quem fez? Não, nós somos resultado dessa loteria genética. Você é filho do teu pai com a tua mãe e tal, não sei o quê. Agora, Deus sempre soube que você existe. Desde antes de você existir, Ele já sabia que você existia. Agora, Ele não pode ser culpado das coisas que o seu pai fez, que a tua mãe fez, que você está fazendo. Porque um dia Ele vai julgar tudo isso. E você tem aqui motivos para cair de joelhos e dizer, eu sei que Deus um dia fará justiça na minha vida. E aquilo que eu passei de maldade um dia vai ser recompensado. E isso não me dá direito de me tornar uma pessoa má. Mas louvado seja Deus, porque eu posso ser uma pessoa boa a partir de então. Então, entende? Então Deus pode todas as coisas. Amém. Mas Ele faz o que Ele quer. Porque Deus tem um propósito, Deus tem um desidério, Deus tem um foco, e o foco de Deus é a redenção. Amém, irmãos? Segundo, a fé que Jesus espera de nós é a fé do descanso. Quando nós abrimos a Bíblia, lá em Gênesis 2, a Bíblia diz que Deus descansou. Deus se cansa. Deus se cansa. Por que Ele descansou? Que descanso é esse? O descanso de Deus não é o descanso do ufa, não aguentava mais. O descanso de Deus é o descanso da satisfação. Sabe quando você tem alguma coisa para fazer e quando você chega lá está feito, está pronto. E aí você descansa, mas não é descansa da folga. Você descansa da satisfação de ver que tudo está pronto. Quando Deus terminou a sua criação, a Bíblia diz que Ele descansou. A Bíblia diz que Deus não cansa, que Deus não depende da versão, Deus não tosquenejará, que é a ideia de Ele não dorme. E nem, sabe quando você fica pescando assim, ó? Deus não dorme nem pesca. Seria essa a frase lá do Salmo. Deus não dorme nem fica cochilando. Então por que Ele descansa? A fé que Jesus espera de nós, a gente tem um problema com essa questão. A gente acha que a fé é sempre triunfalista. Mas a fé que Jesus espera de nós é a fé da confiança de que tudo está preparado, tudo está pronto. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que a gente... Então, mas em Deus nós podemos confiar e descansar. Deus não tem uma agenda secreta contra nós. Deus é bom. O texto que nós lemos diz que Jesus chama os discípulos, volta lá no texto, para atravessar e diz, passemos para o outro lado. Ok, eles entram no barco. No meio do caminho acontece um temporal de vento. Coloca aí no verso 37, Marcos 4, 37. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a se encher de água. O maior contingente dos discípulos, pelo menos 40% dos discípulos, tinham o mesmo ofício, que era pescadores. Pescador é um homem do mar da Galileia. O mar da Galileia é um lago, né? Para a gente pensar, mas eu vou falar. Eram homens do mar da Galileia. Criados ali, desde pequeno, subindo o barco, atravessando de uma ponta para outra, tal, pescando, trazendo, tal. E aí Jesus convida esses discípulos para atravessar o mar da Galileia. E aí começa um vendaval, é um temporal de vento. As ondas arremessavam contra o barco estava cheio d'água e tal. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Dormindo sob um travesseiro. Eles despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? O senhor não liga para a gente? O senhor não está nem aí para a gente aqui afundando? O senhor fica dormindo?
É fácil dormir num barco. Quem já esteve num barco que ficou sendo bagunçado assim? Quem já? O pessoal começa a vomitar, gritar, não sei o quê. É horrível. Aí Jesus, o que ele está fazendo no barco, balançando? Dormindo. E aí, mestre, não te importa que pereçamos? Lembra da música? Oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. É em cima desse texto. Não se te dá que morramos. O senhor não está nem aí que a gente está se dando mal aqui? E aí, verso 39, ele levantou, repreendeu o vento, o mar, e disse: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. E aí Jesus, depois do vento acalmou, tal, aí vem a palavra de Jesus, que é o norte para nós. E aí Jesus pergunta assim para eles: por que vocês têm uma fé pequena? Por que vocês são assim tímidos? Como é que você não tem fé? E aí eu comecei esse estudo bíblico falando assim: eu quero ler um texto com vocês, mas eu queria que vocês lessem ele de uma forma que você nunca leu antes. Por quê? Porque a gente é tentado a ler esse texto dizendo assim, quando Jesus disse assim: você não tem fé? Como é que você não tem fé? Por que vocês são tímidos e não têm fé? E aí a gente pensa assim: eles tinham de ter repreendido o mar, repreendido o vento, eles tinham que ter fé, não precisava chamar Jesus, eles mesmos, vento, eu te digo, não sei o que e tal, tudo mais. Mas, lendo esse texto, eu tive uma percepção, eu quero compartilhar, que é o seguinte: quando Jesus, o que Jesus estava fazendo antes? Dormindo. Jesus é o nosso modelo. Ele faz alguma coisa que não é para ser seguido? Não. Quando Jesus diz assim: por que vocês, cadê a fé de vocês? Será que Jesus queria que todo mundo ficasse batendo o pé, gritando com o mar, com o vento? Ou talvez Jesus estava dizendo que eles não têm fé porque eles não conseguiam dormir durante uma tempestade? Porque o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Quantos de nós já passaram noites em claro por conta das dificuldades da vida? Quantos de nós já tomamos remédio e vamos no médico, e vamos assistir Netflix, e vamos assistir não sei o quê, e vamos ver vídeo no TikTok, no YouTube, de não sei o quê? E quando Jesus está perguntando assim: cadê tua fé? Será que essa fé é uma fé que acalma a tempestade? Ou será que essa fé é uma fé que nos permite dormir, igual Jesus dormiu, mesmo durante uma tempestade? Eu estou falando isso porque no capítulo 12 do livro dos Atos, um dos irmãos que estavam nessa tempestade é o Pedro. E no capítulo 12 do livro dos Atos, eu vou achar esse texto, que não está aqui. O capítulo 12 do livro de Atos começa com uma desgraça sobre a igreja. O primeiro apóstolo é assassinado. Sabe que quase todos os apóstolos foram assassinados, martirizados. O capítulo 12 narra o primeiro deles, é o João, que também estava nesse barco, naquele dia. O texto diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada. São 16 soldados. Para que o guardassem, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele matou o Tiago e guardou Pedro na cadeia, dizendo: depois do feriado é a sua vez. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, quando o Herodes estava para apresentá-lo, tipo assim, é amanhã, o Pedro vai morrer amanhã. É o que o texto diz. Como seria a sua noite, hoje, se você estivesse rodeado por 16 soldados, amarrado, ver o texto, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas guardando o cárcere? Como seria a sua noite, essa noite aqui,
se você sabe que amanhã, 9 horas, você vai ser degolado? Essa seria uma noite muito importante, não é? E o que o Pedro está fazendo? Quando Herodes estava para apresentá-lo, verso 6, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias de sentinelas, e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e o Pedro nem viu. Segue o texto. E o anjo, tocando o lado de Pedro, o despertou. Eu acho que o Pedro aprendeu a lição. A lição, ninguém é perfeito. Eu acho que todos nós aqui já passamos noites em claro por conta das tempestades da vida. Mas eu convido você a ler esse texto de Jesus, tendo Jesus como um modelo, e não os discípulos como modelo. E Jesus como modelo, ele dorme no meio da tempestade. E Jesus como modelo, ele repousa no meio de um barco que está um caos, uma calamidade, e Jesus Cristo está dormindo com a cabeça no seu travesseiro. Eu não sei se a noite passada foi uma noite difícil para você, ou a noite retrasada. Eu não sei se as últimas noites têm sido noites difíceis para a tua vida. Mas o convite de Jesus, quando ele fala assim, vocês não têm fé? Eu também acredito que Jesus está dizendo para eles assim, vocês não conseguem atravessar essa tempestade e dormir confiando no caráter ilibado de Deus? Então, às vezes, a fé não é a fé de que eu vou bater o pé 2 vezes, eu vou levantar a mão, e eu vou falar em línguas e tal, e aí o mar vai acalmar na hora, e aí não sei o que e tal. E, às vezes, a fé é você ter uma boa noite de sono, crendo que Deus está no controle, e que a palavra de Deus é eficaz, e que Jesus Cristo, estando no barco, com tempestade ou não, eu consigo deitar e dormir. E essa fé a fé da confiança, é a fé que eu preciso ter, que é uma fé madura. É uma fé madura. A fé que Jesus espera de mim é a fé do descanso. A fé que Pedro teve lá na frente. Quantas vezes a gente tem dificuldades? Quantas vezes? Dor, choro, e amanhã? E se? E se não der certo? E se não assinar? E se assinar? E se o telefone tocar? E se não tocar? Aí toca o telefone, eu não quero atender. E eu não sei o que, e tal. E aí entra Jesus e fala assim, você não tem fé? Tenho. Então faz o que eu estou fazendo. Deita e dorme. Porque se você deitar e dormir, o Deus que está no controle permanecerá no controle. Então a fé que... Eu sei, pastor, mas o senhor não crê que a gente pode ter fé como dom? E essa fé, creio, eu creio na atualidade dos dons, dos carismas, sou carismático, eu creio nos dons espirituais, sobrenaturais, creio na intervenção, como falei aqui. Eu estou aqui cheio de dedos para falar o que Deus colocou no meu coração para falar. Mas às vezes a fé que você precisa é a fé de dormir à noite, crendo que Deus continua soberano no controle. E Deus continuar soberano no controle não é porque Ele escreveu que você vai se dar mal, ou Ele escreveu que todo... Não. É que Deus, acima de tudo, existe a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor sobre a sua vida. Então, se você não está dormindo, durma em Cristo. Se você não está dormindo, olhe para Jesus e faça o que Jesus Cristo está fazendo, e faça o que Jesus Cristo está falando, porque quando você obedece a palavra de Jesus e o exemplo de Jesus, você deita, você dorme. Vai vir tempestade? Vai vir dificuldade? Vai, mas quem acalma a tempestade é Cristo. Então, com tempestade ou sem tempestade, deita, descansa, o sono reparador, que às vezes não está acontecendo na tua vida, mas vai acontecer a partir de agora, porque você está crendo no poder da palavra de Jesus. Deus abençoe vocês em nome do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, minhas irmãs.
Chegou o momento do ofertório, o momento de investirmos na obra de Cristo. Vou convidar você a ficar de pé. Eu estou terminando um pouquinho mais cedo, porque eu tenho um trabalho de oração aqui com os irmãos que vão para a missão. Então, para não terminar tarde, curva sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, nós te louvamos em nome do Filho Jesus. Obrigado. Obrigado pelo presente que o Senhor é na minha vida, na vida dos meus irmãos. Como te conhecer e te servir mudou a nossa história, o nosso jeito de ser gente. Agora, no momento do ofertório, governe, Senhor, os teus servos. Passeia entre o teu rebanho e que cada um de nós possa servir da melhor maneira, de forma a glorificar o teu nome que é santo. Alguns farão isso com valores pequenos porque não podem, querendo oferecer muito mais. Olhe de forma especial para esse irmão e para essa irmã. Provê, Senhor, na mesa daquele que não tem. Afinal, é conhecendo o seu jeito de ser pai, de ser provedor, que nós caminhamos até aqui e queremos seguir glorificando o teu nome que é santo. Em nome de Jesus, recebe todas as ofertas do teu povo, todos os dízimos, todos os votos, todas as doações, todas as ofertas. E, de alguma forma, retribua conforme lhe apraz na vida de cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos agradecidos.